Com os Estados Unidos dando essa incerteza, né, não trazendo certeza aos países, os países e blocos buscam se movimentar. Aqui no Brasil, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que as incertezas geradas pelas tarifas norte-americanas, com isso, a casa vai priorizar o acordo entre Mercosul e União Europeia na próxima semana. No X, ele escreveu o seguinte, abre aspas, resta ao Brasil lutar pela previsibilidade nas relações comerciais internacionais, por isso priorizaremos a votação do acordo Mercosul-União Europeia na próxima semana. Fecha aspas. O presidente da Câmara escalou o deputado Marcos Pereira, do partido dele, o Republicanos, como relator do acordo, né? O Marcos Pereira, que é de São Paulo. Aldo, e esse acordo União Europeia-Mercosul, será que pode ser agilizado? Tem um outro lado também, né? O Parlamento Europeu tem que também dar a sua chancela. Americanos aqui que fazem parte do Mercosul, é mais fácil. No entanto, quer dizer, na União Europeia, além de ter o aval do Parlamento Europeu, quer dizer, cada parlamento nacional também tem que dar o aval. E nós sabemos, por exemplo, toda a oposição que existe na França para que o acordo seja sacramentado. Então, me parece evidente isso, né, que vai haver resistências, mas tudo indica que, de alguma forma ou de outra, o acordo vai ser sacramentado, vai ser aprovado, porque até a Europa tem que buscar alternativas diante dessa quebra, né, de parceria estratégica que ela vinha mantendo com os Estados Unidos, tanto na questão comercial, mas também na questão da defesa e assim por diante, essa ameaça do Trump invadir a Groenlândia, digamos assim, se distanciar da OTAN, tudo mais tal. Então, a Europa também está entre a cruz e a espada no sentido de buscar alternativas. E hoje há uma movimentação da Europa, inclusive rumo a países asiáticos, tentando consolidar um acordo maior com países asiáticos, exatamente em alternativa a essa disfuncionalidade que os Estados Unidos se tornaram sob o mandato do Trump. Quer dizer, todos os países, de certa forma, estão buscando saídas. Eu penso que no médio prazo vai surgir uma articulação mais consistente no sentido de redefinir os parâmetros do comércio global, porque o comércio global não pode ficar sob a égide da incerteza, da confusão e da imprevisibilidade. Qual que você acha que vai ser o humor lá em Brasília para agilizar essa aprovação, Leandro? Então, a grande questão é separar um pouco o que é oposição e governo do que é o interesse do Estado, né, Diego? E aí eu acho que o presidente da Câmara sinaliza muito bem, dizendo, olha, isso é uma questão de Estado, isso é importante para o Brasil e não tem a ver aí com a oposição ou o governo jogando em lados contrários. Aí óbvio que vai haver preços para tudo que o governo queira ver aprovado, sobretudo em ano eleitoral, então isso se torna uma questão aí a ser analisada, mas eu acho que há uma consciência importante, como os meus colegas bem salientaram aí, tanto o Vinícius quanto o Aldo, do que a gente precisa ter alternativas à mão diante de um cenário de incerteza como esse que se desenha no horizonte. Então, fechar um acordo importante com a Índia no momento que o presidente Lula está lá viajando sobre terras raras, aprovar esse acordo dentro do Congresso Nacional para o Mercosul e União Europeia, aí, salvo, claro, como bem mencionou o professor Aldo, a questão toda de oposição de alguns atores, sobretudo a França, aí, dentro do acordo, mas dentro do Brasil acho que há um consenso maior e importante do ponto de vista da relevância que tem esse acordo, do interesse de Estado, do interesse nacional que nós temos, a despeito de qualquer disputa ou briga política aí que venha a emergir, e acho que o humor nesse sentido é bastante alvissareiro, tanto que há uma sintonia, né, entre o que o parlamento está dizendo na figura do seu presidente, Hugo Mota, e do que o executivo também deseja aí ver aprovado nesse momento. Então, assim, a gente tem visto cada vez mais raros os momentos em que legislativo e executivo estão falando a mesma língua nos últimos tempos, mas acho que esse é um acordo importante aí, tão importante que consegue congregar esses atores. Não acho que passe sem qualquer sobressalto, mas acho que tem uma facilidade maior porque beneficia aí uma constituency, né, uma quantidade de população aí de apoiadores maior para todos os lados, então acho que tende a ser um episódio importante. E Brasília também está precisando de boas notícias, até para mudar um pouco do foco da agenda aí do Banco Master e tudo mais, então acho que também há um interesse importante em pautas positivas
sobre tantos escândalos aí que a gente tem visto nos últimos dias. Ô, Vinícius, acordos assim que envolvem tantos países, blocos, né? Eles não são simples, demandam tempo. Exato. No caso do Mercosul-União Europeia, como o professor Aldo já ressaltou, nós temos a ratificação no nível do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, aliás, remeteu ali para a Corte Europeia a questão do acordo para verificar sua legalidade, numa tentativa clara de protelar essa ratificação, atendendo aos interesses protecionistas que se concentram na França, mas que também vêm de outros países menores, como a Irlanda, alguns ali países nórdicos também se opõem, nós temos os países também ali como a Áustria, a Itália, né, que quase conseguiu bloquear o acordo, né, bloqueou lá em dezembro e finalmente em janeiro houve aí esse avanço já neste ano. Mas o mais interessante é pensar, né, fazendo aqui uma reflexão mais ampla, que todos os países têm perdedores e ganhadores da globalização. E a grande questão é justamente procurar identificar aqueles potenciais parceiros que ganharam com a globalização, como o Brasil ganhou, sobretudo aí no agro, gostemos ou não aí dessa vocação que o Brasil acabou por desenvolver e que tem aí seus trade-offs, né? Baixo valor agregado, mas aí uma grande demanda que nós devemos aproveitar, inclusive para depois nos movermos aí preferencialmente para produtos de maior valor agregado. Então é necessário fazer esse trabalho de mapeamento de parcerias e que é uma agenda que vai além do governo imediato, né? Uma agenda, como o professor Leandro também disse, de Estado e que deve continuar aí independentemente de quem ocupar o Palácio do Planalto no próximo ciclo presidencial. Quais são os flancos que o Trump deixa para esta semana que está prestes a começar, professor Vinícius? A gente sabe que tem a questão toda envolvendo o Irã, né, que já disse que não vai baixar a cabeça, tem as tarifas e essa briga agora com a Suprema Corte norte-americana, o ICE também, aliás, mostramos mais cedo que um brasileiro foi preso, inclusive morava lá há bastante tempo, né, acabou sendo preso pelo Serviço de Imigração, de Combate à Imigração Ilegal. Enfim, ele está atacando em várias frentes, como sempre. Exato. Nós temos o Trump, ele buscando reforçar a agenda MAGA, não apenas na questão econômica, mas também do lado aí, vamos dizer, identitário. A migração é uma pauta fundamental nesse aspecto. Então, por mais que tenha havido ali toda a polêmica, para dizer o mínimo, né, em função do que se passou das tragédias ali em Minnesota, a morte pelas mãos do ICE de 2 cidadãos americanos, é importante aqui registrar, né, 2 cidadãos ali que são, no contexto americano, classificados como brancos e que parte da população ali que apoia o Trump talvez tenha ficado chocada, ainda que isso não seja verbalizado com isso, porque mostra que qualquer um pode ser alvo desse tipo de política. Mas é sobretudo no plano internacional, Diego e colegas, pensar aqui se nós não temos o Trump usando aí uma manobra diversionista, principalmente em função dos escândalos aí, dos rumores envolvendo os arquivos de Jeffrey Epstein. Ou seja, Trump, ele volta e meia é mencionado e, de fato, tem ali o seu nome incluído nos arquivos. Então, muitos apontam e tendem a concordar com isso, de que há aí uma tentativa de Trump desviar a atenção para seu fracasso também aí na agenda econômica, principalmente agora com isso que tudo indica, será uma tentativa de mudança de regime no Irã, que vai trazer no curto prazo mais instabilidade para a política mundial e, ao meu ver, não vai impedir que os democratas retomem, pelo menos, a Câmara dos Representantes nas eleições lá de novembro. Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV e da FAP, obrigado pela participação conosco. Um abraço.